Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Vamos continuar o nosso estudo de obras póstumas com a biografia de Allan Kardec, segunda parte. Uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida e para cada cena que passava eu percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena passou diante de nós, eu olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho. Contudo, notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de tu, me deixasse sozinho, Senhor. E o Senhor me respondeu: meu querido filho, jamais eu te deixaria nas horas de prova, de sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. E os irmãos, vamos entender aqui, que é muito interessante. Quando pensei em falar de Allan Kardec, eu me lembrei dessa história, uma história muito bonita e verdadeira. Deus, através dos espíritos amigos, através da intuição, através de um amigo encarnado, através dos amigos do centro espírita, sempre nos estende a mão, nos ajuda nos momentos mais difíceis. E Deus faz isso não apenas como um indivíduo, Deus faz isso com toda a humanidade. Ele fez isso ao longo da história do homem, em todos os momentos que a humanidade estava ameaçada por qualquer perigo. E é nesses momentos, e Deus, preocupados com o destino do homem, enviou à Terra seres superiores, seres que tinham uma missão muito grande de auxiliar a humanidade no caminho do bem, no caminho da busca de aproximação, da religação com o próprio Deus. Foi assim com Moisés, que salvou os israelitas do Egito. Foi assim com o grande que veio com a missão de libertar os indianos, com Gandhi, do jugo dos ingleses. Foi assim com Krisma, que veio para orientar os nossos irmãos indianos. Também com Buda, com Maomé, especialmente com Jesus Cristo, que veio para dar um norte na busca da espiritualidade e nos trazer ensinamentos mais preciosos. Mas Deus fez isso não há muito tempo, quando nos enviou Allan Kardec. Allan Kardec veio a esse mundo com uma missão muito importante, num momento crucial da história do homem, qual seja, no momento em que a humanidade estava ameaçada com o materialismo, com a ciência que graçava em busca do ateísmo, separando-se, buscando separar a religião da ciência. Tendo isso em mente, lembrando da importância desse missionário, que os orientais chamariam de Avatar, nós vamos olhar para o discurso que foi feito quando do desencarne da morte de Allan Kardec. E vamos olhar para esse discurso com o objetivo não apenas de aprender de Allan Kardec, mas sim de aprender com Allan Kardec. Porque uma biografia, a história de um homem, ela pode ser vista como mais informação para o nosso conhecimento. E é importante e não podemos tirar a validade dessa busca de informação. Mas nós que somos estudantes, nós podemos ser só estudantes do Espiritismo, nós precisamos ser praticantes do Espiritismo. E para sermos praticantes do Espiritismo, devemos ir além do estudo. Devemos buscar no estudo o que nós podemos aprender e fazer a partir daquele exemplo. O que estamos estudando?
com esse objetivo. Nós vamos buscar no discurso que foi proferido quando do desencarne de Allan Kardec, o que nós podemos aprender com ele. E podemos, com certeza, aprender muito. Conversava há algum tempo com um amigo, ele dizia para mim, como em tão pouco tempo, 15 anos, Kardec fez tanto. Por que ele fez tanto? Por vários motivos. Primeiro, e a gente não pode deixar de esquecer, porque já era um espírito muito desenvolvido, um espírito superior, um espírito que em outras encarnações tinha aproveitado sua encarnação, tinha orientado os seus passos, suas atitudes, suas ações, no sentido de aproximar-se do Evangelho do Cristo, no sentido de efetuar e executar e viver o Evangelho do Cristo. Então, 15 anos, ele porque já tinha uma trajetória de aplicação do Evangelho, porque já tinha uma trajetória de vivência da vida espiritual. Enquanto encarnado, ele pôde nos ajudar bastante. E não nos esquecemos também que durante esses 15 anos, ele trabalhou pelo Espiritismo, mas que antes dos 50 anos da sua existência, ele já estava se organizando intelectualmente e moralmente para a grande missão. Um grande estudioso, um grande educador, um grande pensador que nos 50 primeiros anos de sua vida não jogou os dias, as horas, os minutos fora. Não, de forma alguma. Ele vinha com que se consolidando moralmente, espiritualmente e intelectualmente. Para a hora certa emergir todo um trabalho de codificação, todo um trabalho de organização do pensamento dos espíritos. Vamos nos lembrar disso. Toda a vida de Kardec é uma vida envolvida, destinada, focada no trabalho que ele deveria fazer e fez nos 15 anos de sua vida. Pensando dessa forma, nós vamos começar a fazer uma leitura e algumas considerações em torno desse maravilhoso discurso que foi feito quando do seu desencarne. Diz assim: não poderíamos entrar sob auspícios mais favoráveis na nova fase que se abre para o Espiritismo, se não levando ao conhecimento de nossos leitores, numa rápido esboço, o que foi em toda a sua vida o homem íntegro e honrado, o sábio inteligente fecundo, cuja memória propaga-se aos séculos futuros, envolvidos pelas auréolas dos benfeitores da humanidade. Sábia e importantes palavras que se tornariam proféticas, viu, gente? Sem porquê, de ocorridas mais de 150 anos do seu desencarne, desse desencarne de Kardec, ele realmente mostrou para nós como foi importante nesse nosso século, nessa nossa existência, a vida desse homem e no século futuro. E nós estamos o fato de perceber, a importância desse homem na história da humanidade. E aquele que fez esse discurso nos traz a informação que ele foi nascido em Lyon. Lembre dessa data, dia 3 de outubro de 1804, nascimento do Kardec, numa antiga família, e que ele decidiu-se na magistratura, essa família, no tribunal. O senhor Allan Kardec não seguiu essa carreira, essa família era toda de juristas, A grande maioria não seguiu essa carreira. Desde a primeira juventude, ele seria atraído para o estudo da ciência e da filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, Yverdon, na Suíça, tornou-se um dos discípulos mais eminentes desse professor e dos propagadores do seu sistema de educação, que exerceu uma grande influência sobre a reforma dos estudos na Alemanha e na França. Esse primeiro momento nós temos uma contextualização de Kardec, quando nasceu, onde estudou. E vamos pensar o seguinte, nós vamos parar por aqui, para você refletir, dê uma leitura aí no livro, dá uma lidinha aí nesse início, nessa biografia de Kardec, leia, releia, reflita, Nós vamos parar por aqui hoje, vamos ver Kardec, Vamos continuar os nossos estudos no próximo encontro, sobre essa história e essa vida desse grande missionário aí do Espiritismo, maravilhoso codificador.
o grande Kardec, para todos nós. Bons estudos!